Quando a gente fala em manifestar algo, a gente sempre fala no resultado bom, né? Em aquilo acontecendo, no dinheiro chegando, no relacionamento acontecendo, enfim, né? Só que muitas das vezes parece que as coisas, em vez de melhorar, pioram, né? Não sei se você já percebeu isso também. Isso aconteceu muito comigo, né? Então vou compartilhar inclusive algumas coisas que aconteceram comigo aqui. Mas mais importante, eu quero te explicar o porquê que isso acontece. Por que que parece, não é que piora, por que que parece que piora? Como que você lida com isso, né? E o que que vai acontecer se você persistir por um período, tá? Mesmo com a coisa parecendo que piora, ok? Bom, assim como eu tenho feito, se esse é o primeiro vídeo aqui no canal, então sempre dou esse recado, tá? A ideia aqui é fazer vídeos completos, vídeos com começo, meio e fim, então não tenho pressa aqui. A intenção é passar o conteúdo de forma mais relevante, organizada e completa aqui para você, ok? Então, normalmente são aqui, a gente vai trabalhar com vídeos mais longos. Então, eu sempre tenho aqui um caderno também, porque como, né, é um conteúdo estruturado e tal, então é necessário aqui que eu, vez por outra, tenha que olhar aqui, né, para não perder aqui a sequência. Bom, então, a primeira coisa é sobre isso aqui, né? A sensação de que o universo está testando você. Isso já aconteceu com você? Você já sentiu isso? Eu até anotei aqui para comentar com você sobre um cliente. No final aqui do vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre onde entra o meu trabalho aqui, né? Mas basicamente eu trabalho com hipnose, né? Então eu crio reprogramações mentais, né? Ou áudios de hipnose para individualmente, para a pessoa e tal. E um dos meus clientes, ele tem 65 anos, ele é corretor de imóveis, e ele falou o seguinte: quando eu comecei a atender ele, né, então a gente faz ali uma reunião prévia e tal, ele falou: olha, Fabrício, normalmente eu vendo de 1 a 2 apartamentos por mês, tá? Eu não fico sem vender. Já foi mais do que isso, mas hoje é entre 1 e 2. Ok. A gente fez o trabalho e durante os 2 próximos meses ele não vendeu. Olha que coisa. Isso, quando eu falo assim, é até estranho, né? É como se desvendesse o meu trabalho, né? Só que o que que acontece? Então, nos 2 primeiros meses não aconteceu e ele ficou meio ali desesperado. Poxa, que isso? Antes a coisa estava acontecendo, agora... Só que aí, quando chegou no 3º mês, ele vendeu 6 imóveis, né? E agora está entrando por 4 meses e talvez vai seguir nessa média ou aumentar. Então, isso é um exemplo de que realmente isso acontece. Eu poderia citar exemplos meus aqui, pode ser que você também tenha disso. Mas o mais importante é a gente começar a entender o que de fato acontece. Será que realmente o universo está testando? Será que aquilo não está funcionando? Então, vamos começar aqui a conversar de forma mais aprofundada sobre isso, né? E sempre os pontos principais, eu vou usar o quadro aqui para a gente conversar, ok? Então, a primeira coisa que acontece, eu vou te citar 4 pontos aqui, dentro desse assunto de, né, as coisas parecerem que demoram. A primeira coisa que acontece, na verdade, é a sua percepção que muda. A sua percepção. Existe no nosso cérebro algo chamado sistema ativador reticular. Tá? O que esse sistema faz? Já aconteceu com você de você, por exemplo, ou comprar um carro ou uma moto, ou pelo menos querer comprar um carro, uma moto, ou qualquer outra coisa, e você começar a ver muito daquilo? Já aconteceu? Parece que brotou, né? Isso é o sistema ativador reticular funcionando, tá?
O que esse sistema faz? Ele é o responsável pelo seu foco. E aquilo que você foca, você vê mais. Então, quer dizer que se eu comprei mais daquele carro, nossa, mais daqueles carros foram vendidos? Não. Simplesmente a minha atenção está voltada para aquilo, logo eu vejo mais daquilo. Então a primeira coisa que acontece, antes de você mudar, e a coisa parece que piora, é porque você dá mais atenção àquilo, né? Então, por exemplo, no meu caso, né, que eu trabalho com a remoção de bloqueios, de crenças limitantes, etc. Então, à medida que a gente começa a trabalhar aquilo fica mais presente para a pessoa. Fica mais presente, ela começa a perceber. Então, antes ela não... né, boa parte dessas crenças estão no subconsciente, né? Então, a pessoa nem sabe que tem. E aí passam, à medida que a gente vai... logo que a gente faz ali a reunião para eu fazer o diagnóstico, entender o que acontece ali com a pessoa, é muito comum disso, né? De ela colocar o foco naquilo, então ela conseguir, ela começar a ver mais daquilo, mais bloqueio. Nossa, parece que, né? E como ela tá vendo mais bloqueio, ela fala, nossa, então eu penso assim, aí ela começa a sentir mal, parece que aquilo intensificou. Mas o que aconteceu? Foi simplesmente você colocou atenção naquilo, tá? Então, isso é a primeira coisa que é bem importante você entender. Não é que aconteceu mais. Assim como eu disse aqui no exemplo do carro, enfim, né? A sua atenção agora está direcionada para aquilo. E quanto mais a sua atenção estiver direcionada para uma coisa, mais daquilo você vai ver. Tá? Então, isso é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa, isso aqui é bem importante, tá? Ó, o seu sistema nervoso, vamos ver se essa caneta vai, né, vai aguentar. Precisa se adaptar. Então, esse aqui é o segundo ponto, tá? O que acontece? Eu sempre repito a seguinte afirmação, ó. Aquilo que você está sentindo, você está pedindo, tá? Aquilo que você está sentindo, você está pedindo. Então, quando a gente fala em uma mudança de realidade, manifestar a realidade que eu quero, a sua vibração precisa mudar. E vibração nada mais é do que o sentimento que você está emanando. Ok? Só que o que acontece? E aí entra essa questão aqui do seu sistema nervoso. Cara, essa mudança de sentimento é realmente uma mudança hormonal até, sabe? Mexe com tudo. Então, realmente ela é uma coisa que ela vai, muitas das vezes, dar uma balada na sua estrutura, mesmo sendo uma coisa que vai te levar para algo positivo. E aí, começando a falar de mim, dos meus podres aqui. Sabe o que eu percebi quando eu comecei a fazer? Comecei a entender sobre isso, né? A entender que era importante aumentar a vibração, etc. Eu percebi que eu era ingrato. Eu não agradecia pelas coisas. Olha só, que coisa horrível, né? Não, E aí eu falei, cara, eu preciso começar a ser grato. E aí eu fui e comecei, né, dentro ali do que eu estava aprendendo, a usar técnicas para sentir gratidão. Olha só, técnica para sentir gratidão. Não era natural. E sentir gratidão foi um desafio. Mexeu comigo. Olha que coisa estranha. Mas isso acontece, tá? Então, às vezes a coisa também parece que piora por isso, né? Porque
você se sente estranho, mesmo estando, como eu disse, no meu caso, eu estou tentando colocar um sentimento bom aqui. Só que como eu estava acostumado com um sentimento ruim, da reclamação, da ingratidão, etc., parece que a coisa piorou, mesmo tentando colocar um sentimento positivo. Entende? Mas é por causa disso aqui, olha. O meu corpo não estava acostumado com aquilo. Olha que coisa, né? Então, muitas das vezes, pode ser que quando você está querendo fazer aí uma mudança de mentalidade, às vezes você vai adoecer. Às vezes você vai adoecer. O meu processo, né, de mudança, ele aconteceu, o início dele foi através da leitura do livro O Poder do Subconsciente. Eu lembro até hoje, quando eu começava a ler esse livro, a minha cabeça parecia que ia explodir. Doía, mas doía, mas doía, mas doía. Por quê? Estava entrando novas informações. E sempre quando acontece esse processo de colocar nova informação, seja através da leitura, seja através da hipnose, qualquer coisa, se você quer mudar a sua mentalidade é porque você quer colocar informação que não existe aqui. Só que o que acontece? As nossas crenças, elas são emocionais. Olha isso. Nossas crenças são emocionais. Então, aquilo que a gente aprendeu sobre dinheiro, por exemplo, na hora que eu quero mudar aquilo, cara, às vezes mudar aquilo é ir contra o que meu pai, a minha mãe me ensinou. E às vezes é como se eu estivesse sendo ingrato a eles, se eu não estivesse honrando eles por querer seguir um caminho diferente. Olha que coisa. Então tudo isso engloba isso aqui, olha. O seu sistema nervoso, ele não está acostumado com aquilo. Tá? E leva um tempo até que ele se acostume. Então, é preciso que você entender que isso faz parte também do processo. Ok? Deixa eu ver aqui se eu estou seguindo bem aqui para não me perder. Perfeito. A terceira coisa que acontece isso aqui é uma das partes mais teoricamente engraçadas, né? A terceira coisa, vou colocar exatamente como eu escrevi aqui, ó. O sistema de verificação da realidade. Isso aqui também acontece antes da mudança acontecer. Se você está vendo, se esse vídeo apareceu para você, é porque você já ouviu várias vezes que você precisa sentir que você já é antes de ter, né? Enfim, você já ouviu isso. Mas o que acontece? Então, você está colocando ali uma informação, né, nova, e a sua mente, você está querendo colocar uma informação no seu subconsciente, só que existe uma outra informação ali e você está vendo outra coisa. Você está vendo outra coisa. Existe esse sistema de verificação. Então, por exemplo, né, o que é muito normal de acontecer? Você está fazendo lá afirmações, você está repetindo, por exemplo, que você é próspero, né? Só que o sistema de verificação da realidade olha assim e fala: que isso, cara? Você está aí, cheio de dívida, quebrado, todo... Como assim você é próspero? Então, vai acontecer isso. Vai acontecer esse período de, tipo assim, né? Não é estranho, eu estou colocando uma informação aqui, mas eu estou vendo outra coisa. Vai acontecer.
E o que você precisa fazer? Persistir. Persistir. É muito... Para mim é sempre mais fácil, né, falar assim das questões financeiras, que foi a principal transformação que eu tive e a mais aparente, né? A primeira delas, e a que foi a mais impactante, a que mexeu mais com a minha vida, aconteceu em 2018. Quando eu comecei a estudar sobre isso, quando isso apareceu para mim, né? Na época eu recebia R$ 3.000 por mês, quando tudo dava certo, tá? Quando dava tudo certo, tudo recebia 3 mil. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a entender que eu precisava, se eu quero chegar em um outro resultado, e na época o que eu queria era 10 mil por mês, eu precisava colocar na minha cabeça que eu já tinha aquilo. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a afirmar que eu já tinha, agradecer por já ter. Depois comecei a escrever, né? E nessa época mesmo, eu criei o que hoje é o método subliminar, que é o meu método de reprogramação, que é através de hipnose. Então, eu coloquei um áudio falando que eu já recebi os 10 mil, agradecendo, etc, etc. Isso de fato aconteceu. Só que sabe quanto tempo que isso levou para acontecer? 8 meses. 8 meses. O espaço de eu afirmar para de fato a primeira vez bater os 10 levou 8 meses. E aí depois, quando chegou em 12 meses, né? 4 meses depois, aí eu já tinha feito 30. Então olha só, eu levei 8 meses para sair de 3 para 10 e 4 meses para sair de 10 para 30. Por que eu estou te contando isso? Porque durante um tempo a sua mente ela fica rejeitando aquilo. E é normal. É normal. Então, para mim, quando se falava em 10 mil por mês, era uma coisa impensável. Eu não, né? Eu venho de uma origem muito pobre e tal. Cara, hoje 10 mil continua sendo algo relevante, né? Mas se a gente for falar de 10 anos atrás, era como se fosse 20 hoje, né? Eu não conhecia ninguém que fazia isso. Eu não tinha nem referência, né? Então, isso vai acontecer. Antes de aquilo que você quer acontecer, você vai afirmar que você é e você não vai ver nada durante um tempo. Você não vai ver nada. E às vezes acontece, como eu disse, da coisa até piorar, né? Mas por que dessa piora? Essa piora, ela, repito, como eu disse já no início, ela acontece porque a sua atenção começou a estar ali. Antes você não dava tanta atenção. Agora eu quero mudar a minha mentalidade, né? Os bloqueios ficam mais aparentes. Entende? Quando você mexe ali, o bloqueio fica mais aparente. E se o bloqueio fica mais aparente, inicialmente as coisas acontecem, você começa a meter os pés pelas mãos ali. Mas, se você persistir, como foi o meu caso, você vai ver de fato a coisa acontecer. E hoje, né, assim, as coisas acontecem muito mais rapidamente. O crescimento desse canal, por exemplo, cara, foi criado, a criação dele já tem mais tempo, mas que eu estou postando aqui, acho que está completando agora 2 semanas, né? E ele já está tendo um crescimento muito desproporcional. Por quê? Porque eu intensifiquei isso. E hoje, sem os bloqueios, né, a coisa acontece muito mais fácil. Ok? Então, é preciso você entender isso. Antes de acontecer, vai ter esse processo de verificação da realidade que vai, sim, ser um processo meio incômodo. Eu estou afirmando uma coisa aqui, eu não estou vendo, mas se você persistir, a coisa realmente vai acontecer. Aí tem outros vídeos onde eu explico esse processo aqui de forma mais detalhada. O foco aqui agora é falar desse processo que acontece antes. E a última coisa, e
talvez seja mais importante, tá? Ó, a mudança, o pincel já está indo pro saco, né? A mudança que você quer tem um preço. Isso aqui isso é a parte mais importante desse vídeo, tá? Se você for fixar uma coisa desse vídeo, que seja isso. O que eu quero dizer aqui? E aí, inclusive, tem a maior parte da minha história tem a ver exatamente com isso. Para mudar de vida, você vai perder alguma coisa. Você vai perder. Eu não conheço ninguém que mudou e não perdeu. Ninguém. Todas as pessoas, hoje eu tenho amigos, né, pessoas próximas assim, que passaram por esse processo também, todas elas perderam. Pô, Fabrício, mas ruim, né? E às vezes o não querer perder faz com que a coisa não aconteça. Vou te dar aqui um exemplo. Já falei em outros vídeos, eu vou sempre trazer e pontuar isso aqui, porque isso é a coisa das mais relevantes assim da minha história, que foi a questão religiosa. Fui criado, né? E fui até os meus 27 anos testemunha de Jeová. E o que acontece? Quando eu falei aqui, né, que eu estudava lá o livro Poder do Subconsciente e depois aquilo começou a me incomodar, aquilo começou a minha cabeça doer por causa daquilo, o que aconteceu ali? Sabe o que aconteceu? Aquilo que eu tinha aprendido durante mais de 20 anos como testemunho de Jeová estava sendo confrontado ali. No livro fala de coisas que eram coisas que eu aprendi que era errado, inclusive. E durante um tempo eu continuei. Eu continuei lendo o livro e frequentando a religião. Até que chegou um tempo que era impossível. Não tinha mais como. Tava muito... Era muito incômodo. Começou a ser completamente oposto uma coisa da outra. E aí eu precisei tomar uma decisão. Né? E no caso a minha decisão estava nessa linha. Bom, agora eu preciso decidir. Ou eu continuo aqui como testemunho de Jeová e etc, etc. Ou eu vou seguir aqui esse caminho de expansão da consciência, de entender o poder do subconsciente, etc, etc. E eu estar falando aqui com você mostra claramente qual foi a decisão que foi tomada. Só que essa decisão teve um preço absurdo. Qual foi o primeiro preço aqui? O preço das pessoas que eu amava, de perder completamente o contato com todas elas. Não sei se você sabe, mas como que funciona? No caso das testemunhas de Jeová, quando você decide sair, existe um termo lá que é a desassociação, né? Que é o quê? Basicamente você é expulso e as pessoas não podem mais conversar com você. Basicamente é isso que acontece. Então, de uma hora para outra, eu falo, é como se todo mundo que eu conhecesse estivesse dentro de um avião e esse avião tivesse caído. É como se fosse isso. Então você imagina o preço disso? Imagina o preço de, durante 27 anos, ter pessoas ali que você tem amizade há 20 anos, de uma hora para outra, não tem mais contato. Cara, terrível, terrível. Isso impactou também diretamente o meu casamento, né? Naquele primeiro momento. Depois a gente conseguiu ali ficar por mais um tempo, nesse período até que
A minha ex-mulher ficou grávida, né, do meu filho, que tem 7 anos agora. Só que impactou diretamente. Porque, você imagina, a gente era casado, então os nossos amigos todos eram dali, e aí a partir de um momento eu continuava casado com ela, só que eu já não poderia mais ter interação com as outras pessoas, e isso impactou diretamente ela também. Além de que eu mudei a minha mentalidade, ela não mudou. Então, quando eu falava, ela às vezes me via pesquisando alguma coisa assim sobre hipnose e tal, ela ficava muito chateada. E eu entendo porque, assim como ela, eu também aprendi que isso era errado. Cara, durante mais ou menos um ano, eu com certeza, eu não sei, não cheguei aí assim em psiquiatra, nada do tipo, mas certamente eu tive depressão ali, fiquei obeso na época, não saí de casa, não fazia absolutamente nada. Nada. O que eu quero te dizer aqui? Eu precisei pagar esse preço para ter a vida que tem hoje, para poder impactar tantas pessoas assim como hoje, né? Então, se você está me conhecendo agora, eu tenho um outro canal, né? Que tem mais de 300 mil inscritos, que foi criado nessa época, né? Esse canal bateu mais de 20 milhões de visualizações, né? Nesse período aí de praticamente 9 anos. Se eu não tivesse tomado essa decisão, que doeu, e nada disso teria acontecido. E aí, eu tenho um exemplo que eu gosto de falar assim, para tornar bem claro isso aqui, que é o seguinte. Imagina que você vai em um médico, você está com um problema, vamos colocar assim, um problema na perna, tá bom? Você está com um problema na perna e você vai no médico. E o médico fala para você assim, olha, bom, você está com esse problema e vamos imaginar que você está mancando, tá bom? Ele olha assim e fala, olha, esse problema é um problema que você tem duas opções. Um é fazer uma cirurgia. Você vai ter que ficar 1 ano sem andar. Só que depois desse 1 ano, você vai estar extremamente bem. Depois desse 1 ano, sem andar, fazendo ali a sua recuperação, enfim, você vai estar zero. Existe essa opção. Existe a segunda opção. A segunda opção é você continuar mancando. Tá? Não vai... você não vai perder. Não, você vai continuar mancando. Essa é a decisão que provavelmente você vai ter que tomar também. Tá? Se eu tivesse continuado lá como testemunho de Jeová e tal, cara, eu estaria mancando até hoje, tentando fazer a coisa, não acontecia. Quando eu falei aqui dessa mudança que eu tive de financeira, foi logo depois de eu sair. Logo depois. Eu fiquei durante 20, né? Não vamos colocar 20, mas tipo assim, olha, eu tinha ali 10 anos de vida profissional, onde tentava fazer muitas coisas e dava tudo errado e tal. Por quê? Até pelo contexto religioso, muitos bloqueios sobre dinheiro, etc. Quando eu abandonei aquilo, logo que eu abandonei aquilo, a primeira coisa que deu muito certo. Se eu não tivesse aceitado fazer essa cirurgia, eu estaria mancando até hoje, talvez ganhando 3, 4, 5 mil reais por mês. E aí a pergunta que eu te faço é essa: você está disposto ou disposta a fazer a cirurgia necessária? Eu vou te falar, em alguns casos, não faz sentido a pessoa continuar no relacionamento que está. Em alguns casos é isso, né? Em alguns casos a pessoa tem que meio que perder o contato com a mãe ou o pai. Olha que coisa. Cada pessoa tem o seu contexto ali. Mas eu posso te afirmar, todo mundo precisa disso aqui. E talvez aquilo que você quer só não aconteceu ainda porque você não quer pagar o preço da mudança. E eu posso te afirmar, é um preço, boa parte das vezes é um preço alto, que vai doer em um momento, mas vai valer muito
a pena. Bom, sempre quando eu falo nesse assunto assim, dá até uma, né, mesmo por outra, lembra assim, enfim. Seguinte, fez sentido esse vídeo para você? Deixa aqui um comentário, né, falando se você gostou. E 2 convites aqui, tá? O primeiro é gratuito. Caso você queira mais informação sobre isso aqui que a gente está conversando, eu tenho um grupo do WhatsApp, que é um grupo gratuito chamado Prosperidade Sem Esforço. Lá eu falo sobre eliminar bloqueios sobre dinheiro, sobre manifestação, enfim, e tudo de uma forma mais rápida, né? A ideia aqui do YouTube realmente é trazer isso de uma forma mais elaborada, lá a gente trabalha isso de uma forma mais rápida, tá? Então, esse é o primeiro. Agora, se você quer a transformação, aí eu te sugiro conhecer o método subliminar, que é o meu método, é um método pago, né? Onde eu te atendo individualmente, não é um curso, tá? Diferente do que, né, se vê por aí, tudo certo, mas não é um curso, é algo individualizado, é uma transformação pessoal mesmo, tá? E o método ele acontece em 2 etapas. A primeira etapa do método, ela tem um pagamento, uma forma de entrada facilitada, tá? Então, os 2 links vão estar aqui, tanto na descrição como no primeiro comentário. Deixa um like nesse vídeo, se fez sentido, e se inscreva no canal. É isso, um abraço, até um próximo